Tudo bem, boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos na reunião do contexto, hoje, dia 20 de julho, e hoje nós começamos a estudar o livro de Juízes, começaremos. O contexto tem sido uma iniciativa que une a Igreja Presbiteriana de Tatuí e a Igreja Presbiteriana Cidade Satélite, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. O pastor Rafael, pastor dessa igreja, não está conosco porque está em reunião lá do seu presbitério, e o pastor Lucas, que é pastor da nossa igreja, encontra-se em férias, então essa é a razão pela qual eles não estão presentes. Mas, de qualquer maneira, é um prazer estar com vocês. Temos aí a Ana Cristina, lá de Itapetininga, e a Beth, o Zito e a Marisa aqui com a gente de Tatuí. Vamos começar fazendo uma oração. Nós te agradecemos, Deus querido, pelo dia que nos deu, te agradecemos pela noite que também nos dá. Obrigado pela presença de irmãos queridos e obrigado pela maravilhosa oportunidade de estudarmos as tuas escrituras. Que o Senhor nos dirija no estudo e nos ensine a vivê-la. É a nossa oração a Deus, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Hoje a gente faz uma introdução, então vamos falar um pouco do livro de Juízes, e aí semana que vem, né, a gente começa aí pegando mais os textos, então a gente vai estudando, né, capítulos por capítulos e até chegar ao final. Claro que a gente não vai conseguir fazer uma análise muito específica, a gente vai fazer uma leitura mais dinâmica, mas de qualquer maneira vamos focar nas questões centrais dos capítulos, de modo que a gente, ao final, consiga ter uma leitura, uma compreensão, eu diria assim, mais adequada, né, mais clara desse livro, que é pouco estudado, né? Eu acho que, se a gente fala de Juízes, a gente vai lembrar dessa imagem de Juízes e a gente vai lembrar de Sansão, né? Basicamente, não vai fugir muito disso aí o nosso conhecimento do livro de Juízes. Eu vou compartilhar agora, então, abra a tela e a gente vamos conversando a partir da projeção. Eu apenas peço que, se por acaso o slide ficar fixo, ele não mudar, vocês me avisem, tá bom? Porque eu estou aqui no slide de início, né, da capa, mas eu já vou, daqui um minutinho, mudar esse slide. Então, nós estamos intitulando essa série de estudos no livro de Juízes de Fé em Tempos de Crise. Fé em Tempos de Crise, o livro de Juízes. Obviamente, a gente vai explicar, né, a razão do título a partir do livro de Juízes, mas também, é claro, em conexão com a nossa realidade, né? Então, momentos de crise maiores ou menores pelos quais passamos e que também exigem de nós sempre, né, sempre, uma postura de fé. Então, o livro de Juízes vai nos ensinar a tratar disso, da crise e da fé no tempo de crise. Bom, eu vou mudar o slide, se porventura ele ficar ainda na abertura, vocês me avisam. Aí eu começo com uma introdução, lembrando que a gente tem na Bíblia esse livro chamado de o livro dos Juízes, e aí vem uma definição, né, do dicionário, né, de português nosso, que define juiz em 6 acepções básicas, né? Então nós vamos aqui, né, dar uma olhadinha nas 6 acepções. Então, juiz é, em primeiro lugar, aquele que tem o poder de julgar. O juiz também é aquele que julga, o julgador. O terceiro sentido de juiz é o membro de um júri. Um quarto sentido de juiz é um árbitro. O quinto sentido é um membro do poder judiciário. E o sexto e último sentido básico de juiz é diretor de uma festa ou solenidade. Então, é o que o dicionário da Aurélia nos diz. O Dei e Raimundo chegaram aqui com a gente, sejam bem-vindos. Então, a gente está no primeiro slide aí, no estudo sobre o livro de Juízes. Então, vejam, quando a gente lê, né, o título do livro de Juízes, nós brasileiros, salvo, né, um equívoco da minha parte, para nós vem ou 1, 2 ou 3 ou todos os sentidos que estão presentes na definição do dicionário. Então, um juiz ou os juízes da Bíblia nós leríamos com esse sentido. E por isso que, então, a gente, né, vai conversar um pouco, inicialmente, sobre o próprio título. O título do livro, pegando, então, dos textos mais importantes, né, mais próximos de nós até, o texto hebraico, na Vulgata,
é a tradução da Bíblia feita por Jerônimo, né, no final do século IV, início do século V, e que foi basicamente o texto bíblico de toda a cristandade até praticamente o século XVI, quando a partir da Reforma começam a surgir outras traduções. Não quer dizer que a gente não tivesse outras, mas só a partir da Reforma que outras traduções, como a de Lutero e outras, começam a ocupar um espaço significativo. Isso significa, portanto, dizer que por cerca de 11 séculos, por cerca de 1.100 anos, a Bíblia, lida por toda a cristandade, entenda-se toda a cristandade, basicamente Europa, e um pouco de Ásia, um pouco de norte da África, era a Vulgata, que foi, como disse, traduzida por Jerônimo. Na Vulgata, que era uma tradução para o latim, né, então era uma Bíblia em latim, você tinha o título Liber Judicum, que é, né, livro do juiz. Na Septuaginta, um texto mais antigo, a Septuaginta foi feita basicamente 2 séculos antes de Cristo, no norte da África, em Alexandria, que foi uma tradução do Antigo Testamento. Então, a gente não tinha 2 séculos antes de Cristo, a gente não tinha o Novo Testamento. Então, a Septuaginta, ela era uma tradução do Antigo Testamento em grego. Septuaginta, né, o nome Septuaginta significa 70, porque havia um mito, que não é verdade, um mito de que 70 homens se reuniram e traduziram em pouco tempo o Antigo Testamento para o grego. Na realidade, a Septuaginta teve um processo longo de tradução, com muitos tradutores envolvidos, de modo que a gente tem alguns livros mais bem traduzidos, outros menos e tal. Mas, enfim, na Septuaginta a gente tem o título em grego que é Kritai. Kritai significa juízes. E voltando mais no tempo, a gente tem na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, o título Sofetim. Sofetim, que também significa juiz. E aí vocês podem dizer, bom, mas João, então você está chovendo no molhado, né? Porque essas 3 versões aí trazem o mesmo título que a nossa Bíblia em português. Mas a questão é que não é bem assim, a gente precisa problematizar um pouco essa questão. A pergunta é se o título juiz ou juízes, que a gente vai ter um pouco de variação, mas que, enfim, aparecem nessas 3 versões, se ele é adequado, se a gente pensar em juiz a partir da tradução lá do dicionário que a gente leu no slide anterior. Então, vamos dar uma olhadinha agora essa questão dos juízes, ou o sentido de juízes, no livro de Juízes. Então, vejam lá. Eu estou citando o capítulo 2, versículo 16, eu tenho 3 citações. A primeira do capítulo 2, versículo 16, que diz: suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Então, eu estou destacando que os juízes têm a função de livrar o povo de Israel daqueles povos que invadiam a terra e faziam pilhagem. O segundo texto é parte do capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor lhes suscitou libertador que os libertou. Percebam, a gente não tem o título juízes, a gente tem uma outra palavra, né? Libertador, e a ação do libertador, que é de libertar. Capítulo 3, verso 9. O mesmo uso aparece nesse mesmo capítulo 3, mas agora no versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador. Portanto, a gente tem no livro de Juízes 2 usos básicos, 2 termos básicos para se referirem a esses homens. O livro usa o termo juízes, e sempre no plural, juízes, e usa o termo libertador. E aí há outro texto bastante importante, no capítulo 11, versículo 17, na segunda parte do versículo 17, que diz que o Senhor que é juiz, alguém está falando, o Senhor que é juiz, julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon, entre Israel e os seus inimigos vizinhos ali, os amonitas. Notem só que aí atribui-se o papel não de juízes no plural, mas no singular, atribui-se a Deus o papel de juiz. Deus é o juiz. Então, no livro de Juízes, o principal juiz é Deus.
né? Então, a gente não pode esquecer essa função. E Deus é o principal juiz, que nesse caso, aí sim, ele exerce essa atividade de julgar, né? De julgar, de punir o errado, recompensar o que está certo. E aí, então, a gente volta para aquelas duas concepções dos juízes no livro. Uma delas é que eles são juízes e a outra é que eles são libertadores. E aí, vejam, os juízes, eles agem num contexto de ação externa, ou seja, da relação de Israel e das tribos com os povos, né, ao redor, os povos vizinhos. Então, nessas questões externas, eles têm uma ação libertadora, salvadora, né? Então, é o sentido lá dos textos que a gente viu. Os inimigos de Israel vizinhos invadem, né? Eles estão sempre invadindo a terra, e as tribos, você ainda não tem uma unidade, né, de governo, você ainda não tem rei. O que acontece nesse momento? A gente teve a terra de Israel, Canaã, dividida entre as tribos, e aí cada tribo está numa região. O que se dá, então, é que, dependendo da região, um certo povo invade e vai lá pilhar, vai lá, né, pegar alimento, enfim, pegar bens e tal. Os juízes são aquelas pessoas levantadas por Deus para libertarem o povo, ou salvar aí no sentido concreto, militar, salvar do perigo. O que é importante a gente entender nesse sentido é que eles não têm uma ação, esses homens, né, e mulheres também, não têm uma ação judicial. Ação judicial é aquela que vem da ideia de juiz, conforme nós vimos no dicionário em português. Alguém que julga. Eles não são pessoas que julgam. Se a gente lembrar Ruth, né, a gente tinha nas pequenas cidades em Israel, quando havia demandas, os demandadores iam à porta da cidade e lá os anciãos assentavam-se, ouviam as demandas e julgavam. Eles eram, né, espécies de juízes. No livro de Juízes, esses homens e mulheres não têm essa ação, não têm ação judicial. Eles são libertadores, né? Eles são libertadores militares. E os juízes também atuavam em questões internas, questões ligadas ao povo mesmo. E aí eles são líderes em questões espirituais e morais. Percebam aí o capítulo 2, versículo 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Então ele está dizendo, o povo não obedeceu ao juiz. O que significou essa não obediência? O que significou essa desobediência do povo para com aquilo que os juízes falavam para eles, né, internamente, ali nas tribos? O que caracterizava essa desobediência? Eles se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Percebam que aqui a gente tem uma questão extremamente religiosa. Então, os juízes eram pessoas que não apenas libertavam dos inimigos externos, como também agiam internamente, orientando o povo acerca da sua relação com Deus. Só que, por vezes, o povo não seguia essas diretrizes, não seguia o que esses juízes diziam. Importante para nós, gente, é perceber, então, essas duas ações. Externamente, defender de inimigos. Internamente, servir de pessoas que orientam acerca da vida com Deus. Mas não juízes no sentido de julgar as pessoas. Daí porque, então, o termo, eu vou voltar aqui no slide, o termo sofetim, em hebraico, que é traduzido por juiz, não tem o sentido que nós atribuímos à palavra juiz. Aqui, sofetim, no hebraico, tem mais o sentido de libertador, de salvador. Ok. Agora, já que a gente, então, discutiu o título do livro e a gente propôs um entendimento para esse título, agora a gente tem uma questão bastante importante relacionada à relevância desse livro. E aí eu vou usar algumas entradas para a gente, né, discutir, e depois, obviamente, vocês podem colocar as questões que vocês querem quando a gente for bater papo, mas uma questão que atribui importância ao livro é a questão canônica. Quero dizer com isso, o lugar que esse livro está na Bíblia. Na nossa Bíblia, vocês vão, obviamente, lembrar que Juízes
vem antes de Ruth. Portanto, né, depois de Juízes, não teria Samuel como está aqui, mas teria Ruth. A nossa Bíblia tem Josué. Aí é uma questão de organização, né, dos livros da Bíblia, de organização canônica, da Bíblia cristã e da Bíblia hebraica. Né, da Bíblia cristã, que segue a Septuaginta, né, aquela Bíblia que eu já falei, Antigo Testamento, que foi traduzido no século II a.C., no Egito, do hebraico para o grego, ela tem Juízes e depois Ruth, como está na nossa Bíblia. Mas no cânon da Bíblia hebraica, que é mais antigo, a gente tem Josué, Juízes e Samuel. Aí eu estou seguindo aqui para a gente essa ordem da Bíblia hebraica. Então, a gente tem depois, né, de Juízes, Samuel. O que a gente tem em Juízes? A gente tem em Juízes o povo que foi assentado na terra. Isso aconteceu com o livro de Josué. Se a gente der uma olhadinha em Josué, eles vêm, né, naquela caminhada de 40 anos, entram na terra, a gente lembra, Moisés não entra, ele morre. Quem assume a responsabilidade de guiar o povo nessa entrada é Josué, era o discípulo de Moisés. Então, Josué é o grande líder agora. E com Josué a terra vai sendo distribuída. A terra é dada, então, às tribos. Lembrem-se que apenas os levitas, a tribo de Levi não recebe terra, porque eles são sacerdotes. Como é que eles têm a sobrevivência deles? A partir dos sacrifícios que são feitos no templo e outros locais. Então, dali eles tiram a carne e os grãos e tudo mais, a partir dos quais eles sobrevivem. Os levitas, portanto, moram nas cidades. Mas, enfim, Josué, todas as outras tribos recebem terra. E todas as tribos, se a gente lembrar o começo de Josué e o final de Josué, no começo, né, Deus dizendo para Josué se forte e para orientar o povo para onde quer que o povo pisasse, a terra seria deles. E no final, no último capítulo, Deus renovando um compromisso de aliança com o povo. Né? Então, em Josué, a posse da terra, mas também há a exigência de Deus de que o povo seja obediente a ele, para permanecer na terra. Depois de Josué vem Juízes, o povo está na terra, mas começam a acontecer problemas. A gente vai ver isso depois, na medida que a gente for estudando. E no livro seguinte, vem Samuel, e já de cara o que acontece? O povo chega para Samuel e diz, a gente precisa de um rei. Então, há uma transição. O livro de Juízes está exatamente nessa transição. E essa transição fica muito clara, né? Eu vou mencionar mais à frente, mas eu já menciono aqui, que o último versículo do livro de Juízes traz uma afirmação que da metade do livro dos Juízes para frente vai aparecendo. Então, o último versículo diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, há uma afirmação que não havia rei em Israel, né, quando essa história é contada, mas há uma implicação disso. Não havia rei, portanto, cada um fazia o que achava mais reto. O que é uma espécie de uma crítica, né, dizendo, olha, as coisas iam mal porque não tinha rei. Ele está querendo dizer, se tivesse rei, as coisas não dariam tão mal quanto deu. Então, entra Samuel, e aí o povo diz, é verdade. Então, de fato, a gente precisa de um rei, e eles vão pedir um rei, e entra todas aquelas discussões de Samuel, depois, né, vai dar problema com Saul, vem Davi, enfim, os outros reis. Essa é a importância de Juízes, ele está no meio do caminho entre a tomada da terra e a mudança de um sistema político que era um sistema regional, tribal, cada tribo tinha a sua terra e mandava na sua terra, para um sistema centralizado, que é o sistema que tem um rei. Uma outra coisa importante, então essa primeira questão da importância do livro é o espaço canônico que esse livro ocupa, o livro de Juízes ocupa. Uma outra questão é que, assim, na nossa Bíblia, a gente geralmente aprende e estuda que o livro de Juízes faz parte dos livros históricos. Portanto, que seriam livros que contariam a história de Israel. Já na Bíblia hebraica, o livro de Juízes está num grande bloco que vai de Josué até o segundo livro de Reis, que é chamado de profetas anteriores. Os profetas posteriores são aqueles que nós conhecemos, com exceção de Daniel, que está em outro bloco. Né? A Bíblia hebraica não entende Daniel como profecia, põe em outro bloco.
Mas na Bíblia hebraica, o livro de Juízes é um livro profético. O que quer dizer? É um livro que quer manifestar a vontade de Deus na história, no tempo e no espaço. É um livro que está contando história e, ao contar história, está dizendo: a partir dessas histórias, vocês aprendem a viver com Deus, aprendem o que tem que fazer na relação com Deus e também aprendem a não fazer o que vocês não devem fazer na relação com Deus. Isso significa, então, que Deuteronômio não é apenas, como eu coloco aqui no slide, não é apenas um livro que conta história, são histórias proféticas que ensinam a viver com Deus. No caso de Juízes, a maior parte das histórias é mostrando que não se deve fazer. Então, é um livro que tem uma conotação muito negativa, mas mesmo no negativo ele ensina. Por isso que a gente está falando da fé em tempos de crise, que o livro de Juízes está ambientado e que dialoga também com o nosso tempo. Então, duas importâncias do livro: o espaço canônico que ele ocupa e o fato dele estar ligado aos profetas anteriores. Os profetas anteriores são proféticos a partir de que critério? Do Deuteronômio. Então, por isso que eu coloquei aí, relação com o livro do Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco e ele repete uma série de normas que Deus deu agora para o povo que está entrando na terra. Com Josué, eles entram na terra. E aquela série de normas são dadas para orientar, para pautar a vida do povo na terra. Então, Josué, Juízes, os livros de Samuel, os livros de Reis, Crônicas não estão aí, Crônicas estão no outro bloco, eles todos estão contando a história de obediência e desobediência a partir daquilo que Deuteronômio diz. Então, para a gente entender esses livros, para a gente entender Juízes, é muito importante a gente ter uma compreensão de Deuteronômio. E uma terceira importância está ligada ao contexto e à mensagem do livro de Juízes. Eu estou citando aqui um fragmento do capítulo 18, versículo 30. Lá, o que importa para a gente nesse versículo é essa expressão, até o dia do cativeiro do povo. Eu vou ler aqui o versículo todo, para a gente não ficar com uma noção assim muito vaga, Capítulo 18, versículo 30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até ao dia do cativeiro do povo. Vejam, o que essa informação traz para nós, do ponto de vista histórico? Que esse livro é escrito, no mínimo, historicamente, a partir do momento que o povo experimenta o cativeiro, experimenta exílio. Israel teve dois grandes exílios. O de 722 a.C., que é as tribos do norte, que vão para o exílio na Síria. Então, a Síria invade o norte e destrói tudo e leva boa parte do povo cativo para a Síria, e principalmente os nobres. E era a política dos assírios, traz povos cativos de outros lugares para morarem naquela região do norte. Daí porque a gente vai ter uma miscigenação de povos, e não só uma miscigenação sanguínea, cultural, mas também religiosa. E dali vão surgir os samaritanos, que aí tem um culto meio sincrético e tudo mais, por isso que o pessoal do sul, das duas tribos do sul, não gostava dos samaritanos. Bom, pode ser esse exílio. Ou pode ser o exílio do sul, do reino de Judá, que se deu em 587, a partir da Babilônia. Então, os babilônios vêm, invadem Jerusalém, levam os nobres, mas deixam o povo ali, não trazem ninguém. E nomeiam administradores para cuidarem do povo. Esse livro é escrito, então, num desses dois exílios. Eu acho que é o exílio da Babilônia, de 587. Por que é importante a gente levar em consideração esse dado histórico? Porque ele mostra para a gente, ou pelo menos permite que a gente reflita acerca das razões pelas quais o livro é escrito. Por que esse livro é escrito, então, no cativeiro, um pouco depois do cativeiro? Então, aí entra a questão de que os pesquisadores da Bíblia dizem que não apenas Juízes, mas todo o bloco dos profetas anteriores, ou seja, Josué, Juízes, Samuel e Reis, esse bloco todo é escrito no exílio.
E é escrito no exílio como uma longa reflexão sobre os motivos que levaram o povo de Israel para o exílio. Porque, não é? É um bloco que começa com a bênção, a terra dada, a posse da terra, Josué, e é um livro que termina muito triste, com o povo indo para o exílio na Babilônia. E a questão que esse povo, né, se indaga é por que aconteceu isso conosco? Por que a gente saiu da bênção para a maldição? Por que a gente está aqui nessa terra? Será que a gente consegue sair daqui? O que a gente tem que fazer para sair daqui? Então, Juízes participa dessa longa reflexão sobre o cativeiro e dessa reflexão também sobre como livrar-se do cativeiro e como se reconstruir como nação, como voltar para a terra. O que é preciso fazer para que Deus nos liberte e a gente volte para a nossa terra. Então, Juízes tem a ver com isso. Por isso que a gente está chamando, né, os nossos estudos de fé em tempos de crise. Então, não é apenas um olhar para o passado para dizer, olha como a gente errou, olha como a gente foi mal. Mas a ideia de, puxa, olha como a gente errou. Agora, vamos aprender as lições. Vamos aprender a ter fé na crise para a gente sair dela. E é um tempo de transição. Então, eles estão olhando para o passado e estão se perguntando, o que a gente precisa fazer? O que é necessário fazer? O que não é necessário? O rei é necessário? A gente precisa de rei, porque lembrem, né? Quando eles vão para o cativeiro, eles pedem rei, não tem mais rei. Então, uma questão seria, a gente vai voltar a ser povo só quando a gente tiver rei? O rei é a solução ou não? Ou a gente não precisa de um rei? São essas questões que estão já permeando os discursos ali no livro dos Juízes. Então, essas são as 3 questões que eu estou mostrando para vocês sobre a importância do livro. O papel canônico que ele tem, o fato dele pertencer aos profetas anteriores e o contexto em que ele surge e a mensagem dele. E claro que aí a gente está tratando da questão da infidelidade. Isso é central no livro dos Juízes. A infidelidade diante de Deus. O que configura essa infidelidade? O fato de que Deus mandou que eles entrassem na terra e expulsassem todo mundo que habitava lá. É óbvio que a gente sabe que Canaã não é uma terra vazia, tinha povos lá dentro. Deus fala, eu vou dar a terra para vocês, mas vocês entram e tiram essa turma de lá. Então vejam o capítulo 2, versículos de 1 a 5. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Então, essa foi a infidelidade, eles não tiraram o povo. E aí Deus falou, então eu vou punir vocês deixando esse povo aqui mesmo. Então, veja, você tem o povo que está dentro, que já está dando problema, e o povo que vem de fora. Consequência disso, a gente vai ter, no livro de Juízes, uma estrutura que se repete de modo circular. Então, eu vou ler aqui o texto, no capítulo 2, versículos 7 ao 11. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite. Perdão, gente, estou lendo o texto errado, não é o 2, é o capítulo 3, eu estava achando que tinha uma coisa errada. Perdão, é o capítulo 3, do versículo 7 ao 11. Então, eu vou começar a leitura de novo. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador que os libertou, Otuniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe,
e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. A gente tem um ciclo que vai se repetir na sequência nesse capítulo 3 e em outros textos. Qual é o ciclo? É um ciclo vicioso. Israel faz o que é mal, Deus fica irado, e o sinal da ira de Deus é que Deus põe o povo em servidão, a partir sempre de um povo que vem de fora e põe o povo para ser escravo. O povo clama, pede para que Deus o liberte. Deus levanta o libertador, um juiz. Esse juiz vem e liberta o povo à paz. Mas a coisa não para por aí. Depois da paz, o povo esquece a bondade de Deus, volta a fazer o que é mal, Deus fica irado, vem um povo que faz o povo servir, clamor, o juiz é levantado, vem libertação, paz, e assim vai se repetindo esse ciclo vicioso. Essa é a forma como Deus vai punindo a infidelidade do povo de Israel. Bem, e aqui, passados 30 minutos, eu já vou para a minha conclusão. Então, o que eu estou colocando para vocês aqui é que a gente aprende, né, com esse livro, e a gente precisa ter coragem para ler o passado. Então, a questão dos profetas anteriores. A gente precisa ter coragem para ler esses livros e aprender. E vejam que ali a gente tem um projeto de nação, né? É que a gente lê, nós cristãos, lemos o Antigo Testamento sempre numa perspectiva religiosa, mas Israel lia como povo. Então, o que eles estão fazendo quando eles estão produzindo o livro de Juízes e lendo o livro de Juízes? Eles estão se perguntando, bem, o que nós fizemos de errado como povo? Como a gente pode corrigir isso? Como a gente pode não fazer novamente esses erros? Claro que nós somos cristãos, a gente não vai aplicar diretamente isso, por exemplo, ao nosso país ou aos outros países. A gente vai pensar na gente individualmente, a gente vai pensar na nossa comunidade, mas também a gente não pode deixar de pensar também no país com questões políticas sociais, etc. A gente tem que pensar também numa perspectiva, eu diria assim, mais macro, né? São vários níveis. Uma outra questão, né, que a gente viu é o seguinte: o livro, né, deveria se chamar livro dos juízes ou livro do juiz, né? Claro, chama-se dos juízes, mas a gente não pode esquecer que esse livro apresenta um único grande juiz, que é Deus, que é o único capaz tanto de punir a desobediência, como é capaz de atribuir bênção àqueles que obedecem. Então, por trás desse livro, né, agindo, às vezes por trás, às vezes pela frente, tem Deus, o grande juiz. Isso a gente tem que pensar também na nossa vida, né? Acima de tudo, sempre, o grande juiz. Uma terceira questão, e que eu já comentei, é que a bênção da terra, né, que foi dada lá em Josué, e era a grande bênção pela qual eles esperaram, ansiaram, pediram, pela qual os patriarcas falaram e esperaram, etc. A grande bênção, ela vai se transformando, já em Josué, mas também em Juízes, em maldição, né? Então, isso é um grande lembrete de que as coisas são muito dinâmicas na Bíblia. A bênção pode virar maldição, a maldição pode virar bênção, e assim as coisas vão se dando. E Juízes está mostrando muito isso. Eles estão na terra que é a bênção, mas eles estão numa terra de bênção, sendo oprimidos por povos de fora e também, às vezes, oprimidos por povos de dentro. Ah, porque a terra é ruim, etc. Não. Porque eles não estão sabendo ler a vontade de Deus, porque eles estão sendo desobedientes. Então, uma questão que a gente tem que sempre levar muito em consideração é cuidado, porque o que define que a bênção vire maldição, o que define com que a maldição vire bênção, é sempre a nossa ação no plano histórico. E uma última questão, né? Ontem dos juízes, a grande questão era expulsar os povos da terra e ser fiel a Deus. Hoje, a grande questão para nós
é testemunharmos o Senhor Jesus e levar as pessoas a Jesus Cristo. Então, eles estão, né, como sociedade, povo, no meio de outros povos. A questão deles é expulsar os outros povos. Nós não, né? A gente está no meio dos outros povos, no meio de pessoas não cristãs, e o nosso papel não é expulsar ninguém. O nosso papel é testemunhar o amor do Senhor Jesus Cristo. O nosso papel é nos integrarmos, sem nos diluirmos, né? Nosso papel é estarmos juntos, amando, sem pecarmos, mas nos sacrificando, de modo que, assim, o livro de Juízes mostra o lado negativo disso, né? Dessa presença no meio dos povos. Outros livros, como Ruth, que a gente acabou de estudar, vão mostrar o sacrifício que se faz nesse tempo, né? Ruth é escrito no período de Juízes, mas o aspecto também positivo, né? Paga-se um preço, mas obtém-se a bênção. O Juízes é mais negativo, mas a gente também precisa aprender a questão, né, negativa. Eu vou interromper a nossa gravação agora para a gente conversar, tá bom? Você que vai nos assistir depois, a gente para aqui.